Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E esse assunto, irmãos, que me foi solicitado falar assim: Willy, faz um vídeo falando sobre depressão. E como a gente está no Setembro Amarelo, né? Por isso até que eu coloquei essa camisa. É um assunto bem pertinente a gente falar, né? Mas, Willy, a primeira coisa quando a gente vai falar de depressão, tem sempre uma pessoa que vai falar assim: ah, Willy, mas crente não entra em depressão. Ô, irmão, se você pensa dessa forma, eu lamento te dizer, mas você está sendo ignorante. A própria Bíblia fala que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, se fosse assim, desse jeito que você está pensando, então nem precisaria existir a profissão de médico. Porque aí você ficava doente, você botava crente na porta do hospital e falava: Deus abençoe, está curado, vai embora. Deus sai no nome de Jesus, está curado, vai embora. Deus sai no nome de Jesus, está curado, vai embora. Deus sai. Aí fechava a função de médico, né? Aí a gente sequer estaria passando por um período de pandemia hoje, se fosse assim. Eu fui procurar um dado para fazer esse vídeo. Eu sabia que existia, que a porcentagem era grande, mas quando eu olhei a porcentagem real eu me assustei, porque eu esperava uns 30%, 40%. Mas você sabia que 70% dos pastores sofrem de depressão? Onde, desses 70%, mais da metade deles já afirmou ter tentado suicídio pelo menos 2 vezes. Então sim, irmão, crente entra em depressão sim. E eu vou dizer uma coisa para você: buscar ajuda médica não diminui a sua fé. Buscar ajuda médica e tomar antidepressivo receitado pelo médico não diminui a sua fé e nem a sua condição cristã. Então, você pode crer sim que Deus vai curar você. Mas às vezes Deus quer que você faça a sua parte e busque ajuda também. Porque foi Deus que deixou os médicos aí. Então, toma cuidado com o que você fala. Mas o que pode causar depressão? E já como a gente está no Setembro Amarelo, que na verdade é um mês de prevenção a suicídios, a gente não tem só a depressão como vilã, né? A gente tem 2 outros vilões nessa parte. Porém, eu vou quebrar um mito aqui, porque tem muita gente que fala: quando olha para uma pessoa, esse cara é forte, ele aguenta pancada, você pode falar o que ele quiser, que o cara aguenta, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, o cara é forte, o cara aguenta pancada, mas irmão, o cara aguenta pancada, mas aguentar pancada não significa que ele não sinta as pancadas. Ele aguenta pancada, mas ele sente tudo. Igual você vê, você já parou para assistir alguma luta de boxe, de MMA, de vale tudo, de qualquer dessas coisas aí? Você vê, os lutadores aguentam pancada, mas como é que o cara tá no final da luta? O cara aguenta pancada, mas ele sente tudo. O que significa isso? Ele aguenta pancada, ele é forte, mas ele tem o limite dele. Todo mundo tem o seu limite. Então toma cuidado. Não é porque o cara aguenta pancada que você vai ficar dando pancada nele sem motivo. Então, eu vou falar não só da depressão, mas também dos 2 outros vilões que existem, né? Porque o que é depressão? Depressão é o excesso de passado que causa transtorno, que pode
de passado, de feridas do passado que podem que te causam transtornos, né? E te deixam para baixo, te deixam triste, te deixam chateado e faz você perder a vontade de viver, faz você querer se isolar. Depressão é o excesso de passado. Mas temos também o excesso de futuro, que é o segundo vilão, que é a ansiedade, né? A ansiedade é a mesma coisa, só que não, diferente da depressão, que é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro. Porque você está vivendo uma situação que não estava calculada, que você não planejou, e você estão chegando coisas aí, por exemplo, eu tenho as contas para pagar, não sei o que eu vou fazer, principalmente por conta desse período de pandemia, né? Se você perdeu o emprego, se você perdeu muito da sua renda, eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus. Aí você fica desesperado e tem esses transtornos de ansiedade. E isso pode também evoluir para um quadro. E além do excesso de passado, que é a depressão, e o excesso de futuro, que é a ansiedade, nós temos também o excesso de presente, que é o estresse. E essa parte de estresse eu posso falar com propriedade, tá? Eu não sofro de depressão e nem de ansiedade, mas já sofri muito com estresse. E eu vou falar dessa parte do estresse também, porque é uma parte que eu posso falar com mais propriedade, principalmente pelo que eu acabei de falar. O fato da pessoa aguentar a pancada não significa que ela não sinta, que ela não tem o limite dela. Então, irmãos, você tem que tomar cuidado com o que você faz. E se você está passando por um período desse de depressão, de ansiedade, irmão, procura ajuda. Primeiro você tem que se apoiar em Deus, buscar em Deus, se afirmar em Deus, mas você tem que procurar ajuda. Procura ajuda profissional, às vezes nem precisa também da ajuda profissional, não que eu esteja desprezando os psicólogos, né? Mas de repente um amigo, um familiar, alguém que você possa conversar. Procura alguma atividade que você sinta prazer em fazer, sei lá, um esporte, dança, canto. Mas procura fazer alguma coisa para você vencer essas batalhas. Eu passei sim por estresse. E o que era recomendado? O que é recomendado quando uma pessoa está com tanto transtorno por conta de depressão, ansiedade e estresse? Procura um psicólogo. Eu acabei de falar, procura um psicólogo. Porém, naquela época, o meu estresse estava vindo justamente do trabalho, né? E o que era mais recomendado para mim era realmente que eu procurasse a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, e eu sabia que isso era o certo a fazer. Inclusive, eu cheguei a brigar muito com a minha mãe porque eu não queria procurar. Mas por que eu não queria procurar? E não procurei mesmo. Mas por que eu não queria procurar? Porque eu sou orgulhoso? Porque eu sou arrogante? Olha, pode até ser que o meu orgulho tenha ajudado um pouquinho. Porém, o meu estresse estava vindo justamente do trabalho. Aquele ambiente estava me fazendo mal. Então, se eu procurasse um psicólogo, um psiquiatra, ele iria me afastar do trabalho. Porém, quando acabasse o período de afastamento, eu sabia que eu ia ter que voltar para lá. Então, além de estresse, eu poderia até evoluir para um quadro de ansiedade. Então, eu preferi não procurar. Eu preferi fazer do jeito que dava. E, falando em português claro, empurrar com a barriga mesmo. Porém, só que olha que engraçado. A minha chefe lá naquele lugar era a única que tentava me ajudar, tentava fazer alguma coisa para melhorar aquele ambiente ali, né? Porque não era só para mim que estava fazendo mal, estava fazendo para ela também. E essa chefe é psicóloga. Aí
O que aconteceu? Teve uma vez que eu fui mostrar uma situação para ela, ela se estressou comigo, né? Se estressou comigo de uma forma bem surpreendente, né? Porque quando eu ia trabalhar ali, eu não ia trabalhar dar o meu melhor para a empresa, eu dava o meu melhor para ela, porque ela era a única que tentava fazer alguma coisa para melhorar aquela situação ali junto comigo. Então, meu, essa empresa não, eu falava assim para ela, essa empresa não merece nada, eu tô fazendo porque você merece. Então, né, aí eu apresentei essa situação para ela, ela se estressou comigo de tal forma, eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um favor para nós dois? Fala lá pro teu chefe mandar nós dois embora. Porque tá nítido pra mim que você tá tão estressada, tão farta desse lugar, tão estressada, tão de saco cheio desse lugar quanto eu. Então, vamos fazer esse favor pra nós dois? Aí ela pensou, e quando eu vi que ela tava pensando demais, eu falei assim, Camila, o nome dela é Camila. Eu falei, Camila, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar a seguinte situação. Esquece que eu sou seu funcionário, não sou mais seu funcionário, eu sou seu paciente. Aí, hoje é dia da minha consulta, eu vou lá no consultório da minha psicóloga, aí encontro isso aí. Que eu como paciente vou fazer? Ai, meu Deus do céu, que isso? Quem é que vai confiar numa psicóloga que não consegue nem disfarçar que está estressada? E não é que menos de um mês depois que eu falei isso para ela, ela saiu da empresa? E ela saiu da empresa e ainda falou. E ela, além dela sair da empresa, ela me agradeceu por ter falado isso para ela. Pena que eu tive que esperar 2 meses depois para poder sair, né? E quando eu saí da empresa, né, tem sempre aquela entrevista de desligamento, né? Aí na entrevista de desligamento tem aquela pergunta, voltaria a trabalhar na empresa? Eu escrevi, só se eu tiver louco. Pra você ver o ambiente que era aquele lugar. Então, e aí beleza, você procurou o psicólogo depois que você saiu da empresa? Não procurei o psicólogo. Embora eu deveria sim ter procurado. Mas como eu falei, se eu tivesse procurado psicólogo, eu não ia conseguir ser mandado embora. Ele ia me afastar, mas eu não ia conseguir ser mandado embora. E muitos psicólogos, quando você passa por um transtorno desse, ele recomenda que você saia da empresa, que a empresa te mande embora. Porém, a empresa não quer mandar você embora porque mandar você embora doente, aí ela tem medo de você processar a empresa. Eu ainda falei, pô, me manda embora, eu não vou processar. Mas tem muita gente que fala que não vai processar, mas a pessoa tem 2 anos para mudar de ideia, né? Então, aí muita gente acaba processando a empresa depois. Tem pouquíssimas pessoas mantêm a palavra como eu mantive. Só no meu emprego atual eu já estou há quase 5 anos, então eu já expirou faz tempo o prazo que eu tinha para processar eles, para processar aquela empresa antiga. Então, eu falei, não vou processar, me manda embora, pô. Aí quando eles me mandaram embora, aí, como eu sou morador de periferia, né, eu não tô esbanjando grana, eu falei, não, você tem que arrumar outro emprego urgente. Só que o meu psicológico não estava bem. Então eu esperei 1 mês, fiquei 45 dias sem sequer atualizar o currículo para procurar outro emprego. E a melhor coisa que eu fazia quando eu acordava era virar na cama e dormir de novo. Eu não estou desprezando o trabalho dos psicólogos, mas muitas das vezes o seu melhor psicólogo é você mesmo. Porque não adianta você querer buscar o tratamento no melhor psicólogo do país, no psiquiatra mais renomado do continente, mas você não querer dar o passo para melhorar. Eu falei, eu devia ter procurado psicólogo, eu sabia que isso era a coisa certa a fazer. Porém, se eu tivesse feito isso, ia ser uma burocracia muito grande para eu poder sair de lá. E ao invés de eu melhorar com a ajuda do psicólogo, ia acabar piorando por causa daquela situação. Então, por isso que eu não procurei o psicólogo. Porém, o certo a se fazer era procurar. Aí, depois dos 45 dias, eu fiz a primeira entrevista, né, de emprego
Para voltar para o mercado de trabalho, a entrevista foi um desastre. Só que depois eu fui melhorando e fui voltando ao normal, irmãos. Amém? Então, irmãos, você pode procurar ajuda sim, você tem que se ajudar. Porque a pessoa mais importante da sua vida, irmão, é você. Você pode deixar tudo na mão de Deus, pode falar que Deus vai te ajudar, mas você tem que primeiro, você tem que querer buscar ajuda, buscar melhorar, amém? Deus, ele faz a parte dele, mas ele espera que você faça a sua, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões de assuntos que você gostaria de assistir, amém? Deixa seu like também que é muito importante. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.